Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou Elisa Moreira, sou delegada de polícia no estado de Minas Gerais há quase 13 anos e leciono direitos humanos há praticamente uma década. A minha intenção aqui neste curso é fazer com que você gabarite qualquer prova de direitos humanos que lhe for apresentada. Qual é o nosso plano de voo? Neste primeiro encontro, falaremos sobre os conceitos iniciais, aqueles conceitos que são não apenas necessários, como fundamentais para qualquer prova que vocês forem enfrentar, qualquer prova que lhes for apresentada, de qualquer estágio, de qualquer maneira. Nesta aula de conceitos iniciais, nós conversaremos sobre a dignidade humana, sobre a diferença entre direitos do homem, direitos fundamentais, direitos humanos, as características desses direitos e, claro, as gerações de direitos, tema presente em 100% dos certames. Elisa, qual doutrina você indica? Olha, eu realmente acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito interessante nos nossos encontros, de modo que vocês terão um caderno base muito rico, muito bacana. Mas, claro, a consulta à doutrina, nem que seja para dirimir algumas dúvidas, ela se mostra muito importante em um concurso dessa magnitude. Portanto, eu recomendo as obras da professora Flávia Piovesan, do professor Valério Mazzuoli, do professor André de Carvalho Ramos, professor Fábio Conder Comparato, mas lembrando que doutrina boa é doutrina a qual a gente se adapta. Essas são indicações iniciais, posso passar outras a vocês, mas não acho que seja necessário. Com bastante atenção às nossas aulas, com a leitura dos documentos indicados, do começo até o final, e uma doutrina base, escolha uma doutrina base para você tirar as suas dúvidas, penso que você estará absolutamente preparada para as provas de concurso público. Sem mais delongas, vamos começar? Joga na tela, vamos falar sobre direitos humanos. Se você ainda não me conhecia, se quiser me acompanhar nas redes sociais, será um prazer, @Elisa Moreira no Instagram. Muito conteúdo gratuito e de qualidade de direitos humanos para vocês. Primeiro ponto são os conceitos iniciais sobre direitos humanos. E vem para mim, ó, nós vamos combinar desde já. Sempre que eu disser largue a caneta, largue o seu computador, você assim o fará, porque a gente vai conversar sobre a temática e depois eu volto para o quadro fazendo um esqueminha legal para que você guarde para os seus estudos. Então, confie na prof, eu tenho certeza que a gente vai entregar algo bem legal. Primeiro ponto, larga o seu caderno, larga a sua caneta, a gente vai conversar sobre a diferença entre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Quando eu faço uma enquete com a sala cheia, a gente está aqui no online, mas quando eu faço com a sala cheia, quem teve direitos humanos como disciplina isolada na faculdade, a resposta é sempre muito baixa, o percentual é sempre muito baixo. Isso traz diversas lacunas, diversas deficiências em relação ao aprendizado da disciplina. A primeira delas, e campeã, é saber distinguir direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. E você aprenderá isso agora de uma vez por todas. Ó, direitos do homem são aqueles direitos que pertencem à condição humana, independentemente de quaisquer condições, porque são jusnaturais, são biológicos. Eles não dependem de uma positivação jurídica, prescindem de positivação. Não precisam estar colocados em qualquer texto posto, em qualquer texto escrito para que façam valer. Eu, Elisa, pelo simples fato de estar aqui em vida, dando aula para vocês nesse momento, trocando esse conhecimento, disso a gente já traz, já infere que eu estou no pleno gozo do meu direito à vida, concordam? Não é necessário que isso esteja escrito em nenhum documento colocado, em nenhum documento posto. Quando eu pego os direitos fundamentais e os direitos humanos, por sua vez, eu já tenho a necessidade de positivação jurídica. Só que o que difere os direitos fundamentais dos direitos humanos é o local da positivação. Percebam, os direitos fundamentais e os direitos humanos nada mais são do que os direitos do homem positivados. Mas essa positivação, ela difere. Nos direitos fundamentais, a positivação está no ordenamento jurídico interno, na Constituição, como exemplo, mas não apenas nela. Está no ordenamento jurídico interno de um Estado. Então, se eu falo do direito à vida no caput do artigo 5º da Constituição, junto com liberdade, igualdade, segurança, propriedade, eu tenho um direito fundamental à vida. Não é técnico dizer o direito humano à vida previsto no artigo 5º da Constituição. Perfeito?
Se esse direito à vida, entretanto, estiver lá no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, eu tenho, na verdade, um direito humano à vida. Então, vamos recapitular. Nos direitos do homem, eu tenho os direitos jusnaturais, biológicos, que decorrem da condição humana e que prescindem de positivação. Já os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles são esses direitos do homem agora positivados, colocado em um texto escrito, colocados em um texto escrito. Os direitos fundamentais em um texto do ordenamento jurídico interno e os direitos humanos no texto do ordenamento jurídico externo. Agora sim, joga na tela, vamos ao caderno anotar isso para você nunca mais se esquecer. Os direitos do homem são direitos jusnaturais, decorrem da condição humana. Prescindem, ou seja, dispensam. Prescindir é não precisar, é dispensar. Prescindem de positivação. Os direitos fundamentais, ao contrário, eles demandam positivação, embora na essência sejam os mesmos direitos do homem, mas eles demandam positivação. Na matéria, pessoal, são direitos do homem, mas na forma existe uma positivação jurídica. Demandam positivação no ordenamento jurídico interno. Os direitos humanos demandam positivação no ordenamento jurídico externo. E aí, como exemplos, o que a gente falou? Pega o direito à vida. Aqui nos direitos do homem, sem muitas explicações, o direito à vida é na sua acepção jusnatural. Nos direitos fundamentais, esse direito à vida está lá no artigo 5º caput da nossa Constituição. E nos direitos humanos, por exemplo, no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica. Veremos com calma mais para frente, não se preocupem, tá? Volta para mim, recapitulando. Positivados os direitos do homem? Não. São jusnaturais e prescindem de positivação. Direitos fundamentais e humanos, aí sim, positivados, e a diferença está no local dessa positivação. Ainda aqui no nosso ponto 1, joga na tela, nós vamos falar sobre a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, que sempre está nas nossas provas, direta ou indiretamente. E aí você já anota comigo o seguinte: a dignidade da pessoa humana tem uma dupla função. Ela tem tanto a função unificadora quanto a função hermenêutica. Elisa, por que a dignidade da pessoa humana tem a função unificadora? Porque ela é o eixo axiológico valorativo do ordenamento jurídico. Vem para mim, ela reúne os valores mais importantes presentes no ordenamento jurídico. Eu sei que parece muito teórico, mas se a gente desvendar, né, tirar esse véu e entender a acepção dessa dupla função, é muito simples. Olha só, função unificadora. Unir, lembra que nos direitos humanos o nome dos institutos diz muito. Então, se é unificadora, unifica, reúne, é o eixo. O eixo não é algo que reúne, é algo que é o centro. Então, unificadora porque é o eixo axiológico, ou seja, o eixo valorativo, são sinônimos de um ordenamento jurídico. E por que volta na tela que ela é hermenêutica? Quando eu falo em hermenêutica, eu falo em interpretação. Então, a dignidade da pessoa humana tem a função hermenêutica porque ela interpreta o direito.
ela inspira e limita a aplicação do direito. Então, volta para mim. Dignidade da pessoa humana é unificadora porque é o eixo axiológico, a expressão de prova, cuidado, é o eixo valorativo do ordenamento jurídico, é a reunião dos valores mais importantes do ordenamento jurídico. Já a hermenêutica, essa função hermenêutica, ela traduz a ideia de interpretação, de inspirar e limitar a aplicação de todo o direito. Mas é só isso sobre dignidade da pessoa humana que cai, Elisa? Não, não é só isso, não. As provas, algumas delas, algumas bancas, insistem em cobrar algo básico. São conceitos de direito constitucional básicos que decorrem da leitura dos primeiros artigos da Constituição. Acaba se cobrando isso na prova de humanos. Então, nós vamos guardar isso de uma vez por todas também. Joga na tela, vamos ao artigo 1º. 3. Da Constituição. Elisa, o que está no artigo 1º, 3 da Constituição? A nossa amada e necessária dignidade da pessoa humana. Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais confortável. Vamos juntos. O que a gente precisa entender nesse título 1? Você vai colocar no seu caderno o seguinte. O título 1, eu vou até com vocês para a gente não ter problema. Acho que aqui no cantinho a gente consegue colocar. Deixa eu fazer uma margenzinha aqui. O título 1, ele nos traz, vou colocar aqui embaixo para a gente não se perder. Ele nos traz os princípios fundamentais. E nos artigos 1º, 3º e 4º, ele desdobra outros pontos que acabam sendo objeto de cobrança em prova. Então, o nome do título 1 são os princípios, eu já vi isso cair. Princípios fundamentais. Que se desdobram em... Deixa eu apagar aqui para a gente puxar aqui para frente. Artigo 1º, artigo 3º e o artigo 4º. O que está no artigo 1º, Elisa? Os fundamentos, e dentre eles a dignidade da pessoa humana. Então, no artigo 1º, não confundam isso, é questão dada em prova. Nós temos os fundamentos. No artigo 3º, nós temos os objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais. Como os nomes são parecidos, a chance do candidato acabar se confundindo é grande, o examinador sabe disso. Então, atenção. E no artigo 4º, os princípios. Cola isso no espelho, nas suas apostilas aqui do Supremo. Se vira para guardar isso. Título 1, princípios fundamentais. Vamos aos fundamentos. Quanto aos fundamentos, e dentre eles a dignidade da pessoa humana, nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, é aquele sócio de vaplu. Vocês não vão me ver fazendo esse tipo de joguete verbal, mas aqui fica fácil de guardar. Soberania, 2, cidadania, 3, dignidade da pessoa humana, 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 5, pluralismo político. Questão de prova. A dignidade da pessoa humana vem para mim, é um princípio fundamental? Não, Elisa, é um fundamento. Claro que é um princípio fundamental, porque os fundamentos do artigo 1º estão no título 1 ou título 1º. Então, cuidado com isso. Então, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental e, especificamente, um fundamento previsto no artigo 1º. Cuidado, já vi candidato, candidata, bom de serviço, perdendo a questão. Na tela, agora, o artigo 3º. No artigo 3º, nós temos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Normalmente são verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Já no artigo 4º, nós temos os princípios.
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os Estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Tem caído muito esse, atenção. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político. O que eu destacaria aqui? Vem para mim, o artigo 4º, ele pega a sua base, nós veremos isso na aula própria, na aula sobre internacionalização dos direitos humanos, sobre Carta da ONU, sobre a formação da Organização das Nações Unidas. O artigo 4º traz como princípios muitos cortes e coles da Carta da ONU, que tem os seus princípios, já estou te dando spoiler, não precisa anotar, porque a gente vai falar várias vezes sobre isso, que tem como princípios norteadores a paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias. Tudo isso está colocado no artigo 4º com outras palavras. Então, a Constituição, sim, ela bebe na fonte da Carta da ONU para trazer esses princípios para o nosso ordenamento jurídico. Joga na tela, vamos continuar a nossa disciplina. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos entrar no ponto central dos direitos humanos. Não é possível, volta para mim, não é possível estudar direitos humanos sem dominar as gerações de direitos. Elisa, como é que cai em prova? São direitos que pertencem à primeira geração. Esse tipo de questão já passou. De vez em quando o examinador ainda joga uma dessa. Mas a regra é que isso aqui seja um conhecimento norte que vai estar sublinhado em alguma questão, que vai estar inserido em alguma questão de alguma maneira, e isso tem que ser natural. Vocês devem saber identificar esses direitos, as gerações dos direitos e as características dentro de cada geração de forma absolutamente automática. E a gente vai trabalhar para isso aqui, tá? Hoje é só o começo, se você ainda não teve contato com a disciplina, não se assuste, porque eu te garanto que ao final das nossas aulas você estará pronta para enfrentar as provas. Agora você definitivamente vai largar tudo e vai me ouvir, porque você precisa internalizar. As provas cada vez mais estão cobrando a historinha, e aí, no meio dessa historinha, se você se lembrar das minhas palavras, você vai sair bem. E depois a gente vai fazer um esquema colorido para você guardar e fazer a sua revisão. Vamos começar com a ideia de gerações de direitos humanos. Quem é que pensou nessa teoria? Quem pensou nessa teoria chamada teoria geracional clássica foi Karel Vazak, na tela para anotar para vocês. Karel Vazak pensou lá na década de 70, ele expôs isso, lá em 1977, 1979, porque ele escreveu, pode voltar, por favor, ele escreveu um artigo e também proferiu uma palestra. Então, entre os anos de 77 e 79, essa teoria foi, né, mostrada para o mundo. E Karel Vazak, o que ele fez? Ele pensou em 3 gerações de direitos que suportassem essas mudanças sociais, porque veremos que os direitos humanos são direitos históricos, que suportassem essas alterações sociais, essas mudanças, essas demandas de cada população ao longo da linha do tempo, e enquadrasse esses novos direitos, as demandas que iam surgindo, em algumas caixinhas para a gente conseguir situar. Sabe aquela linha do tempo que a professora, o professor de história passa ali no ensino médio, fala assim, aqui tivemos a Revolução Francesa, aqui é mais ou menos isso aqui. É o que a gente vai fazer. Sabemos que as linhas do tempo são construções fictícias, são construções acadêmicas para que a gente possa se orientar. Porque, na verdade, a história é fluida. Ela vai e volta, ela é meio dimensional. Daí também surge uma crítica ao termo clássico gerações anos depois. Cuidado, se cair gerações na sua prova está absolutamente perfeito. Em 95% das provas é esse o termo que vocês vão encontrar. Mas também existem os termos dimensões e famílias, que são termos mais modernos para cá. Guarda essa informação que no momento oportuno eu vou desvendá-la. Nessa primeira geração, larga o caderno, não ceda à tentação, eu vou sistematizar isso para você. Na primeira geração desses direitos humanos e também dos direitos fundamentais, o que a gente tinha historicamente? Era o chamado status negativo. Nós vamos falar sobre isso também dentre os status de Jelinek. Era o status negativo. Era o indivíduo dizendo ao Estado, Estado, não atue, não faça, porque eu devo ser o senhor das minhas potencialidades. Eu devo alcançar os meus objetivos sozinho, sem a sua interferência. E por que o indivíduo estava com esse ranço do Estado, para usar uma palavra muito atual?
Estava com esse ranço do Estado porque tinha acabado um Estado absolutista. E no Estado absolutista, o rei concentrava a figura maior. No Estado absolutista, o status do indivíduo era um status de absoluta passividade. O indivíduo era um súdito e estava sujeito ao sabor do seu soberano. Com a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, o indivíduo é que surge e o indivíduo diz para o Estado, fique na sua. Certo? É essa a ideia da primeira geração. Por meio dessas liberdades negativas de não fazer, de não atuar estatal, o absenteísmo por parte do Estado, o indivíduo busca a chamada igualdade formal, a igualdade perante a lei, no papel ou de papel. Todos são iguais perante a lei. Este era o objetivo primeiro do indivíduo nesse momento. São os chamados direitos de liberdade, direitos civis e políticos, direitos como vida, as liberdades, voto, nacionalidade, propriedade, todos os direitos em que o Estado não atua, o Estado não faz e o indivíduo exerce a sua autonomia da vontade. Outra coisa que aparece muito em prova são os documentos que marcam as gerações tradicionais dessa teoria geracional. A primeira geração, em especial, é uma geração muito festejada pelos examinadores, então tem que saber. Lá em 1215, tivemos a Magna Carta na Inglaterra, aquela história, né, do rei João sem terra, dos direitos de propriedade, mas isso foi só um embrião, porque o documento que marca a primeira geração de direitos, sem dúvida, na Inglaterra, é a Bill of Rights, em 1689. Nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, em 1776, e na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, 3 documentos nos 3 grandes berços dos direitos humanos, Inglaterra, Estados Unidos e França, que tinham como objetivo trazer esses direitos de primeira geração ao papel. No Brasil, tivemos 2 constituições que trabalharam a temática. A Constituição do Império, de 1824, e a Constituição da República, de 1891. Tem que guardar isso? Claro que sim, porque a maioria das provas para delegado cobram indiscutivelmente o histórico das constituições. Então, primeira geração, Constituição do Império e Constituição da República. Elise, e as outras constituições não falaram da primeira geração? Evidente que sim. A nossa Constituição de 88, por exemplo, é um show de direitos de primeira geração, das liberdades individuais. O artigo 5º está aí para não nos dizer o contrário. Mas o que acontece é que quando a gente fala dessa primeira geração, nós estamos buscando os marcos. Então, os grandes marcos foram a Constituição do Império e a Constituição da República. Joga na tela que agora a gente vai sistematizar e está na hora da professora cumprir a promessa. Primeira geração. Vamos fazer umas setinhas aqui. Nós temos a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. Opa, liberal, certo? Certo. Lembra que o indivíduo, tosco, mas necessário. O indivíduo deve brilhar, o indivíduo deve alcançar os seus objetivos. E na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, o que o indivíduo busca é o exercício das liberdades negativas. Não fazer Estado, não atue, não faça. E essas liberdades negativas, elas buscam a chamada igualdade formal, a igualdade na forma, perante a lei, no papel. São os chamados direitos de liberdade, direitos civis e políticos. Anota aí os exemplos. Vida, liberdades, propriedade, voto, nacionalidade. Legal? E os documentos, Elisa, que você mencionou agora? Vamos lá. Documentos. Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, Bill of Rights. Nos Estados Unidos, a Declaração do Povo ou do Bom Povo
do Estado da Virgínia. E na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No Brasil, Constituição do Império, 1824, e a Constituição da República, 1891. Maravilha? Ótimo. Volta para mim. Vocês perceberão, para a gente já caminhar para o finalzinho desse bloco, que primeira, segunda e terceira gerações, elas guardam uma correspondência com os cânones da Revolução Francesa. Quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade está absolutamente traduzida nos direitos de primeira geração. É a liberdade do indivíduo em relação ao Estado. O indivíduo é livre para alcançar os seus desejos, as suas potencialidades. Mas calma, exceto em caso de abuso. Se o indivíduo age de forma abusiva, o Estado aí sim desperta, e aí como um vigilante noturno, um conceito que a gente vai desenvolver um pouquinho para frente, como um vigilante noturno, um night watcher, o Estado desperta e aí vai tentar reprimir aquele abuso. Tudo bem? Mas para que vocês saibam, os direitos de primeira geração são os chamados direitos de liberdade, direitos civis e políticos. Próximo bloco a gente volta. Continuando as nossas gerações de direitos humanos, também dos direitos fundamentais, agora nós passamos para a nossa segunda geração. Joga na tela só para a gente recortar novamente o quadro da primeira geração. E devemos nos lembrar que, como os direitos humanos são históricos, nós passamos para um segundo momento. Uma segunda geração de direitos marcada por um outro momento histórico, por outras demandas sociais. Vem para mim. Elise, quais são essas demandas sociais? Com a Revolução Francesa, depois veio, né, aquela ideia do indivíduo ali naquele momento, na verdade, o indivíduo subindo ao protagonismo. Depois a Revolução Industrial, todo aquele momento chega-se ao século XX. E no início do século XX, toda uma população assalariada, com o fim da escravidão, com uma série de situações, fim formal da escravidão, infelizmente, né, com uma série de situações históricas, havia uma necessidade neste momento, no início desse século, houve uma primeira grande guerra, de chamar o Estado à participação novamente. Então, o indivíduo que antes dizia assim para o Estado, fica na sua, agora ele fala, tudo bem? Sumido, né? Chama o Estado de volta e fala, Estado, agora eu preciso de você. Preciso de você nas liberdades positivas, eu preciso de você para alcançar os meus objetivos, mas calma, não quero você como um opressor, como um interventor forte. Eu quero você como uma mão amiga. Eu quero que você interfira sim, mas interfira para prover esses direitos. Nessa segunda geração, nesse início do século XX, os direitos demandados eram os direitos sociais, econômicos, culturais. Direitos como cultura, lazer, educação, saúde, trabalho, direitos que, repito, precisam da atuação estatal para se consolidar de uma forma igual. E igual como? É só uma igualdade formal neste momento? Não. Aqui na segunda geração a gente avança. E na segunda geração a ideia é de uma igualdade material, uma igualdade substancial, uma igualdade na realidade, uma igualdade de verdade. Esses direitos sociais, econômicos e culturais nada mais são do que o Estado trazendo prestações, são direitos prestacionais, uma expressão que tem aparecido muito em prova, caiu em Delegado Amazonas agora há pouco numa questão sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, os direitos de segunda geração são direitos prestacionais, de prestações dos Estados. Aqui nessa segunda geração, nesse início do século XX, naquele
misturar, né, que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, não confundam com a Segunda, Primeira Guerra Mundial, a guerra relacionada aqui aos direitos de segunda geração, alguns países também eclodiram em movimentos para proteger esses direitos, e alguns documentos importantes foram firmados. Tivemos a Constituição Mexicana, muito forte em direitos trabalhistas, a Constituição Alemã de Weimar, a portuguesando aqui para nós, e o Tratado de Versalhes. No Brasil, a Constituição que faz esse papel de trazer os direitos sociais é a Constituição de 1934. Na tela, para a gente colocar no nosso esquema os direitos de segunda geração. Vamos puxar as flechinhas aqui. O que a gente tem? Início do século XX. E nesse início do século XX, Primeira Guerra Mundial, pelas liberdades positivas, a atuação do Estado, né, vem a busca pela igualdade, cuidado para não confundir, material. Substancial. Aí vem a pergunta de milhões, né, Elisa? Aquela igualdade formal, ela é abandonada? Claro que não. Ela vem, os direitos humanos não admitem retrocesso. Então, ela também vem com o indivíduo. Mas agora o indivíduo quer mais. Além da consagração numa folha de papel, além da consagração escrita, formal, o indivíduo quer se perceber igual aos seus na realidade. É isso, a isso nós damos o nome de igualdade material. Direitos sociais, econômicos e culturais. Documentos. E aí os exemplos, vamos falar de novo. Exemplos desses direitos: saúde, lazer, educação, cultura, trabalho, segurança. São muitos, tá? Documentos. Aqui nós não temos nenhuma pretensão de esgotar esse rol. Aqui a gente fala, né, daqueles que norteiam. Só você entender a lógica dessas liberdades, da igualdade, que é muito simples de identificar em uma prova. Como documentos, eu destacaria Tratado de Versalhes, Constituição Mexicana, como eu disse, muito forte nos direitos trabalhistas, Constituição de Weimar, e no Brasil? Constituição de 1934. Era Vargas, aí a gente sabe, né? CLT nesse contexto depois. Lembra dos direitos trabalhistas, que fica fácil de identificar. Para mim. E aí, nesse contexto de segunda geração, fazendo paralelo com os cânones da Revolução Francesa, o que nós temos? Primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, direitos de igualdade. Qual igualdade? Material, substancial. O indivíduo quer se sentir substancialmente equiparado, igual ao seu semelhante, não apenas no papel. Por que eu falei não apenas? Não se exclui a igualdade formal de forma alguma. A gente traz isso. A gente traz junto em nome da vedação ao retrocesso. Mas agora o indivíduo quer mais. Ele quer a igualdade material também. Então, primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, os direitos prestacionais, direitos de igualdade, e na terceira geração, joga na tela, muita coisa acontece. Nessa terceira geração, você já anota um ano aqui, que ele é fundamental para o estudo de direitos humanos, tá? Não tem como estudar direitos humanos sem entender um pouco sobre este marco. Em aula oportuna, nós vamos falar bastante dele. 1945 é o marco da internacionalização dos direitos humanos. Por quê? O que acontece em 45? Fim da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU. Não vou aprofundar agora, vou só ficar aqui no que pertine à nossa terceira geração. Para mim,
Então, em 1945, a Primeira Guerra acabou, o mundo meio que, né, tentando se reerguer, uma série de situações, vem a crise de 29, a gente chega a 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial, com aquela imensidão de atrocidades cometidas pelo regime nazista, por regimes totalitários. E aí, neste momento da terceira geração, em 1945, o mundo precisava se dar as mãos. E este dar as mãos do mundo, ele representa dois espíritos que você tem que lembrar na sua prova. Os espíritos de fraternidade, inclusive consagrado o espírito de fraternidade no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de forma textual. Então, o espírito de fraternidade e o espírito de solidariedade. Os estados precisavam se dar as mãos para que o mundo não eclodisse em uma terceira grande guerra, porque aí sim, provavelmente, não estaríamos aqui para contar essa história. Então, o mundo precisava se reerguer. Por isso a ONU foi criada, por isso essas coisas aconteceram. Estou só contextualizando, nós vamos fechar aqui na terceira geração e depois, na aula própria, a gente vai falar sobre 1945. Então, o momento da terceira geração, fim da Segunda Guerra Mundial, não confundam com a primeira, fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, criação da ONU, criação do sistema global, espíritos de fraternidade e solidariedade. Agora, em nome do todo, eu não me preocupo mais apenas com a minha igualdade formal, né, eu ver ali os meus direitos no papel, nem com a igualdade material apenas, isso tudo é trazido, lembra da vedação ao retrocesso. Isso tudo é trazido com o indivíduo, mas agora eu preciso pensar além. Eu preciso pensar em uma visão de transversalidade, eu preciso pensar os direitos humanos de uma maneira transversal. Eu preciso pensar os direitos humanos trabalhando direitos difusos, coletivos, transindividuais, direitos que atingem a todos nós, independentemente de quaisquer condições. Então, aqui nós temos direito à paz, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tutela do patrimônio histórico, direitos do consumidor, não por acaso, direitos difusos e coletivos, tudo a ver com o CDC. Então, são direitos que atingem a todos nós, independentemente de qualquer individualização. Em termos de documento, isso recorrentes vezes vem caindo. Em termos de documentos, há vários, mas eu destacaria, claro, a Carta da ONU, que traz esse espírito de fraternidade, esse espírito solidário, mas tem um documento muito especial, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, sem sombra de dúvidas, trabalha a ideia da terceira geração, porquanto coloca lá no artigo 1º, no seu final, o espírito de fraternidade, muito embora ao longo dos seus artigos se preocupe de uma forma mais destacada com o direito de primeira e de segunda geração. Nós também estudaremos. Mas só para vocês entenderem, se cair na prova que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traduz o espírito de fraternidade próprio aqui da terceira geração, isso está absolutamente correto. No Brasil, duas constituições. A Constituição de 1946, e muita gente se esquece dela, atenção, e a Constituição de 1988. Joga na tela para a gente anotar. Terceira geração. Qual é o momento? 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Criação da ONU, pode anotar isso, sistema global, mas isso tudo a gente vai ver na aula oportuna. Consagra o espírito de fraternidade, inclusive no artigo 1º da DUDH, o ideal de solidariedade e direitos difusos, coletivos, transindividuais. Anota uns exemplos aí. Paz, meio ambiente equilibrado, tutela do patrimônio histórico, direitos do consumidor, dentre outros. Aí, ó. Documentos.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, sempre fazendo aqui essa ligação com o espírito de fraternidade previsto no final do seu artigo 1º. Essa é a justificativa. Lembrando que a DUDH é de 1948, não é de 45 não. 45 é a Carta da ONU, tá? Veremos isso. DUDH. E no Brasil... Constituição de 1946 e Constituição de 1988. Legal. Mas agora olha uma coisa aqui comigo, vem cá. Essa é a teoria geracional clássica que eu contei para vocês de Karel Vazak lá da década de 70. Mas novos doutrinadores, novas possibilidades trazem o seguinte, ó, legal, Karel Vazak, você trouxe essas 3 gerações, a gente entendeu essa contribuição histórica. Mas pelo fato dos direitos humanos serem direitos históricos, serem direitos inexauríveis, direitos inesgotáveis, nós precisamos trazer novas gerações, dimensões de direitos para continuar enquadrando, pensando nesses direitos e na evolução deles. Outra parte da doutrina fala bobagem. As 3 primeiras gerações, as gerações clássicas, elas têm a condição de suportar os novos direitos de acordo com as suas definições. Há quem assiste razão às 2. As 3 primeiras gerações, se a gente fizer um encaixe bem feito, os novos direitos podem, de alguma forma, serem colocados lá. Mas é claro que existe um maior preciosismo, um maior cuidado acadêmico, quando a gente faz um alargar dessas gerações. Tem gente falando em 7ª, em 8ª, em 9ª gerações, mas para efeitos de prova, se nós formos até a 6ª geração, está mais que bom. Eu, particularmente, nos últimos anos, não vi questão de prova para delegado, ainda mais para a primeira etapa, trabalhando 7ª, 8ª, 9ª gerações. Não acho que seja objeto de cobrança. E aqui a gente tem que trabalhar com as possibilidades, com o dever de casa que os professores fazem, trazendo tudo aquilo que é o mais recente em concurso público para vocês. Então, nós vimos a primeira, segunda e terceira geração, as 3 primeiras gerações de forma bem detida. E agora eu vou passar com vocês pela 4ª, pela 5ª e pela 6ª, trazendo a possibilidade de vocês identificarem esses direitos mais recorrentes no âmbito da sua prova. Mas antes disso, eu também preciso falar da distinção dos termos gerações, dimensões e famílias, que eu prometi anteriormente. Elias, aqui, gerações, dimensões e famílias são coisas diferentes, como são direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos academicamente? Porque, na essência, são a mesma coisa, a gente já entendeu? Não. Aqui são nomenclaturas diferentes, mas que se resumem ao mesmo ponto. Só que vejam que interessante o argumento. E por que a gente está se estendendo? Porque numa eventual prova discursiva, muitas provas, né, escritas têm acontecido, inclusive no mesmo dia ou com uma semana de diferença dos concursos para delegado. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso aqui agora. Por que o termo gerações? Gerações, porque marca em determinado momento histórico quais direitos, quais demandas sociais eram mais importantes. Só que quando a gente fala, por exemplo, os meus avós são de outra geração, então talvez eles não entendam isso por conta daquilo, não parece algo datado? Não parece algo marcado, específico, que não tem uma fluidez? É essa a crítica da doutrina. A doutrina diz, olha, talvez o termo gerações, essa doutrina mais moderna, o termo gerações seja mais adequado, porque o termo dimensões, perdão, seja mais adequado que gerações, porque quando eu falo em dimensão, eu falo em fluidez, pensem num portal, né, numa dimensão. Eu vou e volto, e os direitos humanos, eles são interdependentes, eles são complementares. Então, a gente trata os direitos humanos como algo fluido, por isso o termo dimensões é um termo mais moderno. E o termo famílias? O termo famílias, ele remonta aos ideais de fraternidade e solidariedade lá do fim da Segunda Guerra Mundial, da necessidade de reconstrução do mundo com base nesses ideais, que são os ideais que se espera, né, que se tenha numa família. Então, é essa a diferenciação conceitual. Na prática, a mesma coisa. Na prática da sua prova, 90% a 95% das questões vão trazer o termo gerações. Os 3 termos estão absolutamente corretos, então cuidado. É só para a gente sofisticar o nosso raciocínio, porque a gente já está vendo que as provas para delegado não são mais rasteiras há muitos anos. E a cada prova a gente tem uma sofisticação maior e é isso que nós buscamos trazer para vocês aqui em sala de aula. Então, joga na tela que a gente vai falar um pouquinho agora da 4ª geração de direitos. E aqui você pode anotar comigo, que eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida com base nos argumentos que a gente trouxe. Na 4ª geração de direitos, eu tenho
ideias de globalização, de modernidade e, destacadamente, autonomia da vontade. Globalização, modernidade e autonomia da vontade. Volta para mim. Elisa, por que globalização e modernidade? Porque novos direitos foram apresentados, aí você pode anotar como exemplos de uma vez: bioética, biodireito, manipulação genética, biossegurança. Atenção, o STF já reconheceu a existência de uma quarta geração de direitos na ocasião de discussão sobre a lei de biossegurança. Então, bioética, biodireito, manipulação genética, biossegurança, direitos de informática, quarta geração, olha a característica da modernidade. Direitos de informática, direito de acesso à internet, que a ONU já declarou como direito humano, e aí decorre desse direito de acesso, do direito à informática. Então, direito de acesso à internet. Autodeterminação dos povos. Alguns gostam de colocar a autodeterminação na terceira geração, mas colocado aqui também na quarta geração. Então, vários e vários direitos, trazendo esses ideais globais de modernidade e de autonomia da vontade. Qual é o plus que eu trago aqui da quarta geração em relação à primeira, quando eu falo em autonomia da vontade? Aqui, lá na primeira geração, o indivíduo falava para quem? Para o Estado, né? Estado, não atue, não faça, não quero você interferindo na minha vontade, tudo bem? Era isso que o indivíduo fazia. Aqui na quarta geração, o indivíduo percebe que pode ir além. Ele não diz apenas para o Estado não atue. Ele fala também para o particular. Ele fala particular, indivíduo, por exemplo, não interfira na minha esfera de disponibilidade. Então, essa autonomia privada, a autonomia da vontade, trazendo o conceito do direito civil, é muito forte nessa quarta geração de direitos, porque o indivíduo impõe a sua vontade perante o Estado e o particular. Anota isso, imposição da vontade do indivíduo em relação ao Estado e em relação ao particular. Exemplo, hoje sabemos que embriões podem ser congelados. As mulheres, né, hoje tão plurais, né, com esse trabalho. Infelizmente, a biologia, a genética não acompanhou. Nós nascemos com um número determinado de óvulos e eles vão envelhecendo, eles vão perdendo quantidade. E muitas mulheres adiaram, as que têm, claro, essa vontade, mas adiaram o propósito, a vontade da maternidade, colocaram lá na frente. E pode ser que não haja óvulos suficientes, que hoje o Estado admite que se faça o congelamento desse óvulo para o uso no momento oportuno, ou o próprio congelamento do embrião já fecundado. Então, pessoal, pergunto nesse ponto, o que isso tem a ver com quarta geração, Elisa? Tudo. Modernidade. O que o Estado, se ele permite, sabemos que ao indivíduo é facultado fazer no âmbito privado tudo aquilo que a lei não proíbe, então, se o Estado permite isso, ou ao menos se o Estado não proíbe, o que o Estado tem que dar pitaco naquela gestação mais tardia, se existe a permissividade da lei? O que a sua vizinha lá, dona Leonor 203, tem a ver se você vai engravidar com 31 ou com 45? Nada, né? Então, é essa a ideia da modernidade na quarta geração e da autonomia da vontade em relação ao Estado e em relação ao particular. Joga na tela quinta geração de direitos. Na quinta geração, atenção aqui, só um detalhezinho, que para alguns pode trazer alguma confusão, mas a gente vai dirimir isso agora. Na quinta geração, eu destacaria a paz mundial e a segurança universal. E a quinta geração vem para mim em nome, né, infelizmente, do contexto recente de guerra em que vivemos. Eu acredito que os direitos de quinta geração eles ganham um protagonismo em prova para os examinadores mais antenados. Mas, Elisa, eu vi que você falou da paz mundial, da paz lá na terceira geração e agora está colocando na quinta. Ficou confuso. Ficou não, sabe por quê? Na terceira geração, o que a gente tinha? Teoria geracional clássica, primeira, segunda e terceira gerações. Perfeito? Cunhada lá por Karel Vazak.
Nós vimos, eu expliquei a vocês, que novos doutrinadores apresentam novas gerações para solucionar alguns entraves, para trazer algumas sofisticações de teoria, e foi o que aconteceu com a paz aqui. Para Paulo Bonavides, o direito à paz está na quinta geração. Então, se a sua prova, por exemplo, trouxer um excerto, um texto ali do Paulo Bonavides, e tentar jogar ali uma resposta para determinada geração, você vai marcar quinta geração sem sombra de dúvida. Se for uma coisa mais seca, terceira geração. O que eu acredito que a sua prova não faça, porque é recurso certo e provável anulação de questão, é colocar numa múltipla escolha, de repente uma alternativa terceira geração e outra quinta com direito à paz. Isso tem que estar direcionado, tudo bem? E na tela, sexta geração de direitos. Na sexta geração de direitos, nós temos, e aqui eu vou colocar um asterisco, nós temos o direito de acesso à água potável. Direito de acesso à água potável. E para alguns, o direito à felicidade. Vem para mim, direito de acesso à água potável. O direito de acesso à água potável, Elisa, uma geração toda para falar sobre isso, estima-se que mais de 3 eu não disse bilhões de pessoas não tenham acesso à água potável no mundo. Então, existe toda uma ideia de se pensar, inclusive com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, que a gente também vai enfrentar por aqui, os ODS, né, da Agenda 2030, com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos isso de uma maneira muito destacada, muito clara. O direito de acesso à água potável perfaz a sexta geração de direitos. E alguns já vi direito à felicidade sendo cobrado, na verdade, como um direito de sexta geração. Só para não ficar nenhum tipo de aresta, lá na quarta geração eu sugiro que vocês coloquem o direito à diferença. A ideia não é a autonomia da vontade, a ideia não é a autonomia privada, então sugiro que vocês coloquem o direito à diferença nesta quarta geração. O direito de ser quem se é, o direito de exercer a sua autonomia privada, a sua autonomia da vontade em qualquer contexto, tudo bem? Para a gente não cortar o raciocínio, eu parto o bloco aqui e já a gente continua. Agora de volta com o complemento daquele tema central, que são as gerações de direitos humanos, e agora apresentando as características dos direitos humanos. Por que tem que saber isso em prova, Elisa? Hoje cobra também. As características dos direitos humanos são A, tal, B. Não é bem assim. O que as alternativas podem cobrar em relação às características dos direitos humanos, por isso é tão importante fazer questões, treinar questões, é a maneira, a definição de cada uma dessas características, mesclando as características, ou em um texto livre, em um caso concreto, o examinador traz nas assertivas alguns pontos, algumas proposições que tragam as características de alguma maneira ali escondidinhas, né? É o que eu penso em relação às questões que eu já vi sobre isso. E são muitas. Isso costuma cair muito em prova, em algumas bancas específicas, com um vigor ainda maior. É fácil da gente lembrar, mas você precisa saber de antemão que cada doutrinador tem uma maneira de estabelecer as características dos direitos humanos ou direitos fundamentais. Algumas valem para os dois. Você já sabe o que são, então fica tranquilo de você fazer a diferenciação. O que eu fiz? Peguei uma bateria imensa, estou super acostumada a fazer isso, peguei uma bateria imensa de questões de prova para o nosso cargo específico e verifiquei quais são as mais cobradas e os seus sinônimos. Trouxe aqui um elenco de 10, algumas também são vistas como princípios, trouxe aqui um elenco de 10 para a gente poder trabalhar bem. Tudo bem? Então, nós vamos começar, joga na tela, nessa primeira página, com as características que mais costumam cair em prova. E eu já começo com a campeã, limitabilidade ou relatividade. Joga para mim. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai anotar enquanto eu falo, eu vou dar o conceito para você e depois você presta atenção na explicação. Limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos traduzem que os direitos humanos, em regra, não
são absolutos. Eles não são absolutos. Eles são sopesáveis. Eles são equilibrados. A gente tem ali numa linha, né, de um lado um direito, de outro direito, ou determinado grupos de direitos, né, de um canto e de outro, e a gente tem esse equilíbrio, de modo que na situação concreta o intérprete deve escolher por um direito em determinado momento, e pode ser que um momento posterior, logo depois, você, futuro delegado de polícia, fará isso sempre, por exemplo, apreciando uma prisão em flagrante, numa mesma tarde de um plantão, os dois mesmos direitos colocados em dois casos. Em um, você vai decidir de uma forma, em outro, de outra. É essa a beleza, inclusive, dos direitos humanos. Então, significa dizer que, em regra, eles não são absolutos. Eles são limitáveis, eles são relativos, sopesáveis, ponderáveis. Outra pergunta, existe hierarquia entre os direitos humanos no sentido de, esse direito é mais importante que este? Não existe, cuidado. Nem mesmo o direito à vida. O direito à vida ele sofre limitações em determinados documentos internacionais, nós veremos também isso em aula própria. Por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica. Nós temos as limitações ao direito fundamental à vida no nosso Código Penal, nas possibilidades do aborto, certo? Então, tomem cuidado, porque não há, em regra, esse caráter absoluto dos direitos humanos. Mas nós temos dois direitos considerados pela doutrina como direitos absolutos. São eles: vedação à escravidão e vedação à tortura. Repetindo, para a doutrina, anota isso, a regra é limitabilidade, cuidado com a pegadinha de prova, limitabilidade ou relatividade, em regra eles não são absolutos, mas a doutrina aponta dois direitos que sim, seriam direitos absolutos. 1, vedação à escravidão. 2, vedação à tortura absoluta. Já fica uma dica de prova. Sempre que alguma questão trouxer no âmbito dos direitos humanos a possibilidade de tortura, por mais esdrúxulo que seja o exemplo terrorista que coloca uma bomba na frente de uma escola com 1000 crianças, em nenhuma hipótese será admitida a tortura. Também trabalharemos isso no momento oportuno, mas já guarda essa informação. Essa relativização aqui desses direitos, né, essa limitação dos direitos humanos, ela encontra, portanto, um anteparo, ela encontra, portanto, uma muralha na Declaração Universal dos Direitos Humanos com a vedação absoluta à escravidão e à tortura, artigos 4º e 5º. Joga na tela, segunda característica. É a característica da universalidade dos direitos humanos, muito recorrente em provas também. E os direitos humanos, vêm para mim, são universais por duas razões. 1, eles são universais porque independem de qualquer condição, são oponíveis, anota, são oponíveis a todas as pessoas. Repetindo, independentemente de qualquer condição. E quais são esses direitos universais? São os direitos humanos. São aqueles direitos que, independentemente de situações relacionadas à etnia, procedência nacional, raça, embora o conceito de raça por si só seja problemático, mas raça, procedência nacional, etnia, gênero, sexo, religião, nada disso importa, porque todos nós somos titulares desses direitos. Esses direitos são oponíveis a todas as pessoas. O segundo viés da característica da universalidade nos traz a possibilidade da pessoa que se viu com aquele direito ferido, o direito humano ferido, pleitear ali no âmbito interno como direito fundamental, pleitear perante instâncias internacionais a satisfação dos direitos. Então, pensem bem, cuidado para não confundirem. Não significa que o indivíduo, não gostei da decisão interna, estou insatisfeito, vou recorrer a instâncias internacionais. Não. É em caso de insatisfação, não de não gostei, mas insatisfação de não observância dos documentos aos quais, por exemplo, a República Federativa do Brasil manifestou adesão e depois ratificou, promulgou e publicou. Então, o indivíduo, em caso de insatisfação interna, de não seguimento dos trâmites internos, o indivíduo pode pleitear, segundo as regras de cada documento, a satisfação desses interesses, desses direitos no plano internacional. Então, repetindo para fechar o conceito. Os direitos humanos eles são universais por duas razões. Primeiro, porque representam a oponibilidade
oponibilidade a todos os seres humanos, independentemente de quaisquer condições, etnia, raça, procedência nacional, etc. E 2, os direitos humanos, eles são universais porque representam ao seu titular a possibilidade de pleitear perante instâncias internacionais a satisfação dos direitos inobservados no ordenamento interno. Então, são universais, segunda razão para repetir, porque representam ao seu titular a possibilidade de pleitear perante instâncias internacionais a satisfação dos direitos que não foram oportunizados no plano interno. Tudo bem? Na tela, essas 3 características eu sempre gosto de trabalhar juntinhas porque uma puxa a outra. Vocês querem ver? Historicidade, inexauribilidade e complementariedade ou interdependência. Vem para mim. Os direitos humanos são direitos históricos. E por que eles são direitos históricos? Já falamos sobre isso, agora vamos bater o martelo em relação ao conceito. Os direitos humanos, eles são históricos porque são fruto da transformação social de cada momento ao longo dessa linha do tempo. Lá na primeira geração de direitos, os direitos que tinham que ser garantidos, os direitos clamados eram direito à vida, à sua propriedade, porque o soberano chegava e mandava cortar a cabeça de todo mundo, era assim que funcionava. O soberano chegava e desapropriava as pessoas, era assim que a banda tocava naquele momento. Agora pergunto, lá na primeira geração havia uma preocupação, por exemplo, com preservação do meio ambiente? Claro que não. Os recursos naturais absolutamente infindáveis, todo mundo tinha uma nascente no quintal de casa, tá? Então, não havia a poluição da forma que há hoje. Então, é essa a ideia. Os direitos humanos são históricos, anota, porque representam as demandas sociais de cada momento ao longo da linha do tempo. As demandas de cada sociedade, a satisfação dos direitos que seriam importantes naquele momento histórico. Puxando a 4ª característica, que é a inexauribilidade, a inesgotabilidade, nós temos que os direitos humanos são, anota, inesgotáveis. Sempre haverá novos direitos a serem protegidos, a serem tutelados. E por quê? Justamente porque eles são históricos. Está vendo por que eu gosto de trabalhar junto? Porque eles são históricos, porque a sociedade é mutável, porque ela evolui, sempre haverá novos direitos a proteger, sempre haverá novos direitos a trabalhar. Por isso, eles são inexauríveis e inesgotáveis. Esse, inclusive, é o argumento, este é o argumento para a doutrina que traz novas gerações de direitos. Uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, etc. E essa complementariedade ou interdependência? Os direitos humanos, ou alguns gostam também de interrelacionariedade, que pode também ter 2 aspectos. Mas complementariedade ou interdependência? São direitos interdependentes. Os direitos humanos não podem ser observados, anota dessa forma, os direitos humanos não podem ser observados de forma estanque. Por quê? Quando a gente chega à 2ª geração e tenta, junto ao Estado, a consecução do direito à saúde, por exemplo, esse direito não tem razão de ser, não tem substrato se o direito à vida da primeira geração não for garantido, não for alcançado, concordam? Então, esses direitos, eles são interdependentes, eles são complementares, eles se interrelacionam. Não há como cortarmos um cordão umbilical com as gerações passadas. E veremos já já, em nome dessa vedação ao retrocesso, essa impossibilidade de retorno a um estado anterior, a um estado mais gravoso, essa vedação ao retrocesso, essa complementariedade, traz os direitos humanos se interrelacionando. Joga na tela, agora a gente tem mais 5 pontinhos, mais 5 características para trabalhar. E essa essencialidade ou inerência é bem tranquila para a gente. Quer ver? Vem para mim. O próprio nome já traduz. Lembra que a gente trabalhou os direitos do homem e eu disse que são direitos inerentes ao ser humano, jus naturais, biológicos? É isso que nos traz a essencialidade, a inerência dos direitos humanos. Dizer que os direitos humanos são essenciais, dizer que eles são inerentes é dizer. Os direitos humanos traduzem a essência humana. São inerentes à condição humana, à condição jus natural, tá? Lembrando que os direitos humanos nada mais são, mais uma vez, do que os direitos do homem positivados no ordenamento jurídico externo. Próxima característica, aqui a gente fica um pouquinho. Inalienabilidade ou indisponibilidade. Coloca 2 pontos para mim.
A ausência de conteúdo econômico dos direitos humanos, a ausência de quantificação econômica, coloca um cifrão e corta para você lembrar desse símbolo. Inalienabilidade, indisponibilidade. Qual a lógica? Se todos nós temos direito a esses direitos, se os direitos humanos são oponíveis a todas as pessoas, ou seja, se eles são universais, não faria sentido quantificá-los economicamente. Percebem como tudo aqui é bem casadinho? Aí você vai me perguntar, Elisa, tá, mas eu tenho uma casa, eu tenho um carro, um barco, um relógio, um quadro, sei lá. Eu não posso, você disse que o direito à propriedade é um direito humano, não disse? Disse sim. Eu não posso, por exemplo, dispor, né? Eu não posso alienar o meu carro? Claro que pode. Mas o que você está fazendo, dispondo de, é alienando o objeto relacionado ao direito de propriedade. A gente está falando do direito a ter o carro, a casa, o barco, o quadro, etc. Tá? Não confundam isso. Aqui na inalienabilidade ou indisponibilidade tem um caso clássico, uma discussão que assim há muito tempo é cobrada em provas, deu uma dormida, mas voltou há uns 2, 3 anos, que é o curioso caso do arremesso de anões. Ele é conhecido dessa forma, não entrando na discussão sobre a polêmica do termo anão, tá? Mas é o curioso caso do arremesso de anões. A corte francesa se viu instada a se manifestar sobre uma prática questionada naquele momento de anões serem lançados de um lado para o outro, como projetis humanos, assim mesmo, em casas noturnas, como espetáculo, como motivo de entretenimento. E alguém chegou lá, né? A galera chegou lá na corte francesa e falou, tá ruim isso, pode não. Corte francesa, se manifeste, porque isso fere o quê? Fere a dignidade humana, esse trabalho fere a dignidade humana. Esse argumento, num primeiro momento, nos parece razoável, bastante razoável. Mas aí vem lá o sindicato dos anões, a turma e fala assim, não estou falando em termos técnicos não, tá? Só para você entender a história, porque meu objetivo aqui é fazer com que você entenda a inalienabilidade ou indisponibilidade. Aí os anões chegam à corte francesa e falam, corte francesa, não. Na verdade, esse trabalho não me retira a dignidade, ele me devolve a dignidade. Dignidade é maravilhoso. Devolve a dignidade. E por que ele me devolve a dignidade? Porque é por meio do meu trabalho que eu consigo alcançar o sustento, meu sustento, sustento da minha família. Vejam só, não tinha parado para pensar nesse ponto, né? Direitos humanos é isso, é sempre olhar também sob a ótica do outro. Mas entendeu-se, neste caso, para te dar o desfecho, que de fato esse trabalho feria a dignidade humana. Por quê? Porque isso está muito ligado à ideia de renunciabilidade. Joga na tela, que eu vou pular em prescritibilidade, depois eu volto nela. Muito ligado à ideia de renunciabilidade. Para mim, não se pode renunciar, em regra, eles são irrenunciáveis, você vai marcar isso na sua prova, mas não se pode renunciar a determinados direitos, a integridade física, por exemplo, nesse caso. Essa é a ideia, o indivíduo não pode dispor, renunciar da dignidade humana e da sua integridade física. Tá? Ainda sobre a irrenunciabilidade, agora pulando aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Cuidado para você não confundir isso em prova. Se a prova trouxer a assertiva, desse jeito, os direitos humanos são irrenunciáveis. Está correto, pula para a próxima, sai correndo, tá? Tá certo. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Os direitos humanos são, em regra, irrenunciáveis. São. O que acontece é que, às vezes, existe uma permissividade para determinados direitos de modo absolutamente temporário, excepcional. Então, o STF, por exemplo, já admite a renúncia, não sei se é o conceito de renúncia, mas vamos lá, é assim que é colocado, a renúncia de forma excepcional e temporária a determinados direitos. Quais direitos? Aqueles que não firam a dignidade humana, aqueles que não aviltem as condições físicas, biológicas do ser humano. Tema atual, Big Brother Brasil. Ano que vem, cansei dessa vida de professora e delegada, estou indo para o BBB. Votem para eu ficar. Mentira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ou não. Mentira. E aí, não precisa ser um gênio para saber que quando esses participantes vão para o Big Brother, eu nunca li esse contrato, mas eu mudo meu nome para Josué, se não for o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Nesse contrato, um contrato longo, extenso, existe uma série, né, de exigências por parte da emissora, e certamente, dentre as cláusulas, nós temos a renúncia excepcional e temporária, entendo mais como suspensão, mas vai, trabalha com a renúncia, o conceito, de direitos como vida privada, intimidade, porque aqueles participantes estão
monitorados 24 horas por dia, inclusive no sanitário. Ainda bem que isso não chega para a gente não vê as câmeras, mas inclusive no sanitário. Não existe privacidade. Tá? Essa é a ideia. Eles estão sendo captados por áudio e ou vídeo a todo tempo. Então, nesse contrato, certamente existem proposições nesse sentido, que durante o contrato e a duração do programa, esses participantes abrem mão. Porque não era para ter me mostrado passando fio dental, exemplo. Que horror, né? Não era para ter me mostrado passando o fio dental. Por quê? Porque eu me sinto com a minha intimidade violada. Filha, você entrou lá no programa, né? Você assinou um contrato nesse sentido. Agora, poderia o Big Brother, por exemplo, fazer uma prova ali, prova do líder, roleta russa. Pega um revólver, coloca lá no tambor, pum, 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 pum. Matou todo mundo, ficou você campeão, parabéns. Pode, integridade física? Claro que não. Por que os participantes são expulsos quando vão e dão um safanão no outro, batem no outro? Por conta disso. Não é possível renunciar a direitos, dispor de direitos da mesma forma que firam a potencialidade humana, que firam a dignidade humana, que firam questões corporais. É essa a ideia da irrenunciabilidade. Joga na tela, voltando uma casinha aqui, imprescritibilidade. Os direitos humanos vêm para mim, você esquece que você sabe de penal, de civil e tudo mais. Os direitos humanos, para a nossa prova, você vai guardar que eles não sofrem o decurso do tempo. Não existe a vedação de acesso a esses direitos por conta do decurso do tempo. Tá? O que pode existir é alguma limitação processual, algum prazo para o exercício, mas o direito não prescreve, não confunda isso em prova. A prova apareceu, os direitos humanos são imprescritíveis, não sofrem o decurso do tempo, está correto. Tudo bem? Para fechar, a vedação ao retrocesso pode voltar. A vedação ao retrocesso, para alguns, é o princípio da vedação ao retrocesso, e eu também acho mais adequado, mas como já caiu como características, assim, N vezes, acho importante nós colocarmos aqui também. O próprio nome já nos indica. Em matéria de direitos humanos, não é possível, anota isso, em matéria de direitos humanos, não é possível retornar a um estado necessariamente mais gravoso. Ou, em matéria de direitos humanos, não é possível retornar a um estado necessariamente menos protetivo. Então, pensem o indivíduo lá na primeira geração, com uma mochila, tosco, de novo, eu sei, mas guarda, com uma mochila vazia, e ele vai colocando a conquista desses direitos. Essa mochila é infindável, tá? É um HD, assim, imenso. Ele vai colocando esses direitos, vai colocando, passa para a segunda geração. Não preciso, quando eu vou para a segunda geração, tirar os direitos conquistados. Não só não preciso, como não posso tirar os direitos conquistados na primeira geração para que eu possa continuar. Não. A essa vedação retrocesso, se dá o nome de efeito, joga na tela, clique. Vou anotar para vocês. Efeito. Anota-se assim, ó, clique. O que é esse efeito clique? Pensem na linha, vem para mim, numa linha de montagem, numa linha de produção, apertar parafusos lá do Charlie Chaplin, sabe? Estou produzindo determinado produto e ele tem etapas. Põe um parafuso aqui, põe isso aqui, é uma madeira, vai, põe um plástico, joga, passa uma corda. Quando chega aqui, qualquer coisa que eu retirar, o parafuso, a corda, o plástico, retira o caráter inicial daquele produto. Deixa um buraco, deixa uma lacuna, e aí um terreno fértil para violação dos direitos humanos. Então, não se admite. Esse efeito cliquê é isso, é a impossibilidade de retorno a esse estado anterior mais gravoso. Eu não posso retirar direitos já conquistados, eu não posso suprimi-los. É essa a ideia. Alguns documentos permitem uma suspensão de garantias com situações absolutamente excepcionais. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 22, o direito à liberdade de circulação e residência. Mas a regra é que não se admite. Supressão não, suspensão de forma excepcionalíssima. Vedação ao retrocesso. Em matéria de direitos humanos, não se admite retorno a um estado necessariamente mais gravoso ou menos protetivo. Com isso, pessoal, a gente consegue assim, amarrar as características dos direitos humanos e formar um manancial teórico muito forte para vocês responderem as questões de prova. Mas antes de passar para o próximo tema, ainda na vedação ao retrocesso, tinha esquecido de colocar isso, vamos colocar, existe uma limitação à vedação ao retrocesso, que é a chamada nota reserva do
possível. O que é a reserva do possível? É quando o Estado alega situações de ordem orgânica ou financeira para justificar o não cumprimento de uma obrigação, mas nunca, jamais para violar dolosamente um direito. Vou dar um exemplo. A internet tem vários movimentos acerca de crianças que têm a AME. A AME é uma doença muito cruel, em que um medicamento em torno de 12, 13 milhões de reais é necessário ser administrado até os 2 anos de vida da criança para dar condições mínimas de vida para ela e de desenvolvimento. Com o desabafo aqui, eu não posso acreditar que a indústria farmacêutica, do jeito que está, não tenha achado uma solução diferente para isso. Mas são 12 milhões, 13 milhões. E aí os pais, mães, cuidadores dessas crianças colocam vaquinhas, campanhas na internet. Inclusive agora tem toda uma chance disso passar pelo SUS, né? Quer dizer, vamos ver, né? Mas tem todo um movimento nesse sentido também, da prestação desse medicamento. 12 medicamentos são alguns, mas o Zolgensma é um dos mais famosos. O que as famílias fazem? Judicialmente elas ingressam dizendo, olha, Estado, não é possível retroceder a um Estado necessariamente mais gravoso. Não é possível violar o direito à saúde conquistado pelos indivíduos. Então, o Estado forneça o medicamento. É essa a ideia, né? A petição ali dessas famílias. E aí, o que o Estado faz? Olha, eu adoraria fornecer esse medicamento, mas em nome de questões financeiras, eu não tenho a condição. Porque com os 12, 13 milhões, sei lá quantos, que eu usaria para destinar um medicamento para uma criança, eu, por exemplo, construo um complexo, construo um hospital que salvará centenas de crianças todos os dias. Pesado, né? Pesado. Bem-vindo aos direitos humanos. É isso aí. Né? É cruel, é difícil, é racional, mas é cruel, é difícil. Quanto vale uma vida? Né? Aí a gente perpassa por questões lá do primeiro período de direito, segundo, de moral, de ética. Então, só para vocês entenderem essa reserva do possível, essas questões orgânicas e financeiras, em que o Estado, aí o limite é muito tênue entre justificar o não cumprimento de uma obrigação e violar dolosamente um direito. E, normalmente, isso é decidido via judicial.